Uh, Sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio de Uma Vida Simbólica. E hoje vou ousar adentrar essa pergunta, que é tão vasta quanto o Oceano Pacífico, Atlântico e Índico juntos. Essa pergunta que é tão hermética, não é? Que está precisando que a gente toque nela para que ela comece a se abrir para a gente, que é: o que é arte terapia? Tan, dan, dan. E para me ajudar a navegar nessas águas, eu trouxe ela, que é psicóloga, óbvio, arte terapeuta, claro, amiga, irmã aliada, uma ariana brabona que me ajuda e que é referência para mim também, que me ajuda a navegar esse universo tão colorido, psicodélico, caleidoscópico, vamos dizer assim, caleidoscópico, que é a arte-terapia. Marcele Costa. Olá, Seja muito bem-vinda, Marcele. obrigada. Vamos começar esse imenso desafio Esse enorme desafio. de Pelo menos a colocar gente em não está... palavras, Fala. de colocar em palavras algo tão abstrato, cheio de possibilidades, né? Como duas arianas, né, nós gostamos de um bom desafio. Não arregamos. Segura mundo. Segura mundo. Marcele, para mim, a arte-terapia, ela de fato veio como um chamado, né? Eu comecei a me familiarizar com arte visual, comecei a trabalhar com materiais, com suportes expressivos para minha própria saúde mental. E no meio disso, eu comecei a sentir aquele chamado, aquele zumbido chato, né? Me chamando para cursar arte terapia, para adentrar, desbravar uma pós-graduação, enfim, voltada para o assunto. Eu neguei pra caramba, neguei demais. Não consegui aceitar de cara. Eu tinha muito preconceito, principalmente com a palavra arte terapia. Você é familiar com essa minha implicância, eu tenho implicância. Enfim, mas veio dessa forma, né? Veio como um chamado. E eu queria saber como é que foi para você, como é que você topou adentrar esse universo, se ele veio a partir da psicologia, como é que foi isso? Bom, eu tive um chamado de estudar algo e não sabia exatamente o que. Então, eu tinha essa necessidade de ir para algum outro caminho. Eu já estava com uns 3, 4 anos de formada. E aí comecei essa busca. E quando eu comecei a buscar, eu não queria algo que fizesse um funil, que fosse me aprofundar em infantil, ou me aprofundar em adolescentes, ou me aprofundar em idosos, ou me aprofundar em uma questão específica. Eu queria algo que pudesse ampliar o meu trabalho, que eu pudesse usar em diversos equipamentos, ou em serviços, ou até mesmo no atendimento clínico. E comecei essa busca do que seria isso, né? E nessa busca entre Jung e os institutos junguianos, eu me deparei com a arte terapia. E eu falei, nossa, era exatamente isso que eu estava buscando. Algo que pudesse ser para todos, que trouxesse um aprofundamento, uma outra via de acesso que não só a fala. E aí a arte terapia apareceu para mim dessa forma. Eu sempre tive muita afinidade com arte no sentido de gostar de apreciar a arte como um todo.
essas manifestações me alegram muito, me chamam muito. E quando eu comecei a ler sobre, comecei a entender que eu estaria ali fazendo isso na prática, vendo esse processo de criação, isso para mim se tornou o lugar que eu estava buscando de fato. E foi assim que a arte terapia entrou na minha vida. Então, me inscrevi. Quando eu cheguei, fui tendo cada vez mais certezas de que, de fato, era essa a escolha e era isso que eu estava buscando. Então, ela trouxe esse lugar. Você já tinha uma relação com a arte, né? De alguma forma. Já. Eu acho que cabe dizer também, nessa época, eu estava trabalhando num serviço de medida socioeducativa em meio aberto, com adolescentes. E era em meio aberto, então eram dois tipos de medida, né? Socioeducativa, liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade. E é um público bastante específico, né? Um público que a primeira resposta costuma ser não a qualquer intervenção. Tem primeiro uma negativa, um distanciamento, e, e a arte-terapia também entra nesse lugar, né? Como uma proposta que faz um convite de um outro lugar. É claro que tem também a negativa, né? Mas ela acaba permitindo, por outras vias, experimentar e ir acessando de uma forma mais lenta do que a fala, né? Se eu proponho uma fala ou um tema específico, isso causa uma rejeição às vezes, né? Quando a gente vai colocando primeiro material, primeiro um convite de uma atividade, né? De uma vivência, de uma experiência, isso vai entrando por um outro lugar. Então, eu acho que esse momento da minha vida também pedia algo que fosse outras vias, outros caminhos, que não só o meio da fala. A proposta do material, então, ela é o portão para adentrar a arte-terapia. Não, não existe arte-terapia sem a relação com o material. Ela começa ali, né? As sensações são inúmeras, né? A gente começa com, antes de entrar em contato com o material, com pensar no material. Uhum. Como é que a gente pensa aquele material? Como é que é entrar em contato com aquilo? Essa sensação já começa no convite que antecede ao manuseio do material. Uhum. Então, o olhar do arte-terapeuta para a proposta do material também é chave, né? Porque eu sinto que se você propõe algo que... Ah, negativo existe, mas se você propõe algo que pode ser um gatilho ou que pode despertar algum tipo de preconceito em relação ao fazer manual, também pode fechar a cortina para qualquer fazer. Eu acho que quando a gente faz esse convite, né, tem um cuidado de como isso vai sendo oferecido. Esse convite precisa vir de um lugar de criativo, de potência, porque a arte, ao mesmo tempo que ela seduz, ela afasta. Então, ao mesmo tempo que fascina, eu quero muito fazer, ao me imaginar fazendo, eu não sei se eu quero mais. E eu acho que uma coisa importante é que o simples convite a algo, né, e só essa primeira intenção, esse primeiro olhar,
aquela troca com o material chegando até ele, mesmo que não haja uma produção, existe algo ali já iniciado. Essa relação e essa resposta aos materiais já nos diz muito. Claro, claro, porque se você oferece uma argila e a pessoa rejeita aquilo com muita força, o processo já começou, por mais que ela ainda não tenha tocado na argila. Perfeito. O material é um. Ai. Falando em material, você. Eu sou dessa ideia, e eu acho que você também, né, de que para oferecer um processo criativo assistido, né, para oferecer o contato com algum material, o arte-terapeuta precisa estar em contato com materiais, né? Ele precisa ter um processo criativo próprio. E aí eu sou curiosa para saber como que dá o seu, se ele se dá necessariamente a partir do contato de materiais, ou se ele também se dá a partir de contemplação, né, visita a museus, enfim, elaboração, leituras, enfim. Estar em contato com a arte é fundamental para que isso continue se movimentando dentro do profissional. Então, acho que tem essa parte contemplativa, de estar em lugares, né, com arte, com música, cinema, teatro, com exposições, para que isso também se movimente dentro, né, para que esse diálogo entre uma imagem e o seu universo interno aconteça. Uma coisa que é muito importante para o profissional é que ele possa experienciar o que ele oferece ao outro. Senão, a fala fica distante da ação, né? O profissional se distancia do que ele mesmo propõe. Então, eu preciso oferecer um material em que eu também me sinta familiarizado, que eu também conheça, que eu também saiba o que ele me provoca. Assim, eu consigo entender quais são as possibilidades, né, que esse material tem. Então, eu vou distanciando o que eu proponho do que eu faço se eu não tiver essa prática. Então, é fundamental que eu possa experienciar o que eu ofereço. Então, na medida do trabalho, eu vou, sim, entrando em contato com materiais, olhando para o meu processo criativo, entendendo como é que ele acontece, como é que é lidar com essa produção, com o resultado dela. Tudo isso também vai conversando. Uhum. E é esse diálogo que vai permitir que esses inconscientes também se conversem. Uhum. Como um processo retroalimentar, né? Você se alimenta a partir da sua vivência, você oferece, e o que é produzido ali segue te alimentando, e a partir disso você investiga e segue oferecendo, e aí o que é produzido te alimenta, né? E fica nesse Ouroboros. O que é muito contaminante, né? Vamos dizer assim, que talvez o setting arte terapêutico seja muito diferente do setting psicanalítico nesse sentido. Eu, né, que não sou psicóloga, não venho desse lugar, venho das artes, não tenho essa vivência, mas os processos analíticos onde eu me submeti sempre foram com analistas junguianos, né? Eu tive até contato assim com setting terapêutico que era mais higienizado, né? Uma coisa que era mais asseada. Nunca tive contato com setting terapêutico, arte terapêutico, né? Porque, enfim,
pandemia e a coisa toda, quando a arte terapia entrou na minha vida, a pandemia também já estava ali. E aí eu fico refletindo sobre isso, né? Essa higienização do espaço. Para o arte terapeuta, ela é quase impossível, né? Porque se você atende alguém que produziu uma argila, e aquela argila precisa de tempo para secar, presencialmente, né? Produziu uma argila, aquela argila precisa de um tempo para secar, não dá para tirá-la da mesa naquele momento. Entra um próximo cliente que vai entrar em contato com aquela argila que está ali, que é de uma outra pessoa. Porém, assim como a produção do cliente te retroalimenta o arte terapeuta, a produção de um cliente pode mexer com o outro, né? Então é um ambiente que não dá para ser, como é que diz assim, esterilizado nesse sentido. O que que você pensa sobre isso? Olha, na minha prática, eu não deixo que um paciente entre em contato com a produção do outro, porque isso pode gerar uma vergonha, uma exposição, porque é algo muito íntimo, é algo que a pessoa ainda está absorvendo aqui, né? Porque geralmente a arte terapia dura uma sessão toda, né? Então a pessoa ainda está nesse diálogo do que ela produziu, o que, que ela acha daquilo. Então, geralmente, eu não deixo isso exposto. Mas, em contextos, por exemplo, de oficinas de arte, que eu também faço em outros lugares, em que há uma produção coletiva, isso sim é muito potente, né? Nessa produção conjunta, como é que cada um vai lidando com a sua tarefa e observando o outro na mesma tarefa. Então, isso em grupo acontece de uma forma muito potente, né? Essas trocas, esse poder ver o outro, o que do outro é meu, o que do outro se distancia do meu, na mesma proposta. Então, acho que essa é a parte mais enriquecedora, né, do trabalho, de poder ter a mesma proposta e infinitos resultados, infinitas respostas, infinitos símbolos, né? Então, isso no grupo fica bastante potente, mas num contexto clínico, geralmente eu coloco isso de uma forma mais privada. Perfeito. A produção expõe demais, né? A produção expõe muito. É muito íntimo. Muito íntima. Eu conduzi uma vez uma imersão assim breve e aí teve um rapaz que produziu, né? Ele produziu um desenho e depois que a sessão já tinha terminado, né? Tinham mais pessoas também presentes. Não era um grupo muito grande, mas a reação dele ao produzir aquele desenho foi algo assim que eu nunca tinha visto, porque era como se ele tivesse rasgado o peito, tivesse aberto, mostrado as vísceras, e ele tinha certeza que todo mundo que estava ali estava entrando em contato com o que ele via naquele desenho. Ele ficou totalmente sensibilizado com aquilo, né? E não sabe, não soube lidar. E eu, né, enfim, tive que me virar ali, né, para tentar explicar racionalmente para ele que o que ele via naquele desenho, mas ninguém via, né? Que assim como ele produziu um desenho, várias outras pessoas também produziram a partir de seus íntimos e que estava tudo bem. Ninguém estava saindo dali com uma informação crucial dele, né? Ninguém iria atacá-lo por conta disso. Para você, Marcele, dan, 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 o que é arte terapia? Valendo! Bom, acho que essa é a pergunta que vem de uma forma muito recorrente, né? Que a gente vai tentando o tempo todo abordar o que é isso, né? Isso não se encerra, mas a gente vai
falando um pouquinho, né, desse contexto. Eu acho que não dá para começar de outro lugar que não seja das pinturas rupestres, dessa necessidade do ser humano de se expor, de falar o que tem dentro de você, de representar, de deixar sua marca, de ser visto, de, de afetar, de se conectar ao outro e ao meio. Quando ele faz isso, ele transforma esse meio e age. E isso retroalimenta. Ele também é transformado a partir da transformação que ele propõe. E acho que tirei uma frase aqui da Ostroyer, que é uma artista que fala sobre o processo criativo e contribui imensamente para o que a gente entende hoje de arte terapia, né? E ela diz que o homem ele não cria só porque ele gosta ou porque ele quer, mas porque ele precisa. Ele precisa da forma, ordenar, criar. Isso é uma necessidade. Né? E isso acontece antes mesmo do processo civilizatório, antes mesmo da linguagem falada. Isso vem muito antes. E falando nessa arte, né, nessa forma primitiva, no sentido de inicial, né, a arte foi acompanhando o desenvolvimento humano ao longo da história. A arte sempre esteve presente, sempre nesse diálogo com as transformações humanas, transformações sociais, a arte sempre está presente. E um expoente disso no Brasil, na arte terapia no Brasil, é a Nise, né? Nise da Silveira, alagoana, que nasceu em 1905. E conforme ela foi descrita pelo estúdio Umbaracá, na exposição que chama Nise da Silveira, A Revolução pelo Afeto, está acontecendo no Sesc Belenzinho. Nise é descrita como uma mulher maior que o seu tempo, maior que o seu gesto, maior do que podemos ver na cegueira hedonista, cruel e relapse da nossa sociedade. A Nise, ela traz o afeto como método. E isso era revolucionário e cada vez mais é. E a Nise, no seu trabalho, ela acompanhava os pacientes dela pintando, acompanhava todo o processo, desde os materiais, desde a execução, obra final, olhava para o rosto, olhava para as mãos, olhava para os corpos enquanto tudo isso acontecia. E isso não está separado da arte-terapia, mas muito pelo contrário, é a arte-terapia no seu sentido mais literal. E cada vez que eu falo sobre arte-terapia, que eu respondo essa pergunta e que as pessoas me perguntam e o que de fato é arte-terapia, a próxima pergunta é: você trabalha com criança? Então, existe um estigma da arte-terapia de que ela está associada a um período da vida, uma etapa. Quando, na verdade, ela está longe de se fechar. A arte é para todos. E a arte-terapia também. Então, isso acaba, muitas vezes, infantilizando também tudo que se relaciona à arte-terapia. Esse estigma fica muito preso com coisas bonitinhas, fofinhas, coloridinhas. Né? E nada contra tudo isso, mas pode ser diferente.
Isso me remete, imaginando que uma criança no melhor cenário, né, por que isso acontece? Porque uma criança no melhor cenário, ela é instigada a conhecer materiais, a tocar no papel, tocar no lápis, pintar com tinta, colocar a mão na tinta, pegar no pincel. E nessa fase, essa criança tem tudo isso ao seu alcance e cria livremente, experimenta tudo isso, sensações. E quando essa criança começa a crescer, o estímulo vai para o racional, para a racionalidade, para os estudos. E ela acaba sendo desestimulada, então, a algo que, se ela não tiver um talento, isso então vira perda de tempo. E se, então, isso vai para um caminho estético. Como é que fica o que ela faz? Vale a pena investir tempo nisso? Dinheiro nisso? Vale a pena? Isso ganha um sentido mercadológico e perde a sua expressão livre. Então, quando a gente vai falando da arte terapia, é justamente essa possibilidade de expor livremente o seu universo interno. Sem preocupação com como isso vai terminar, o que vai dar, será que vai ser bonito, será que não, será que agrada, será que não, será que é grotesco demais? E aí isso vai se perdendo e me leva a pensar que essa associação vai um pouco por esse caminho. E por isso a arte-terapia vem como já uma quebra. Como assim você me oferece uma massinha? O que eu faço com isso? Eu brincava com isso quando eu tinha 3 anos de idade. Então a gente vai acessando também essas memórias lá atrás. De como foi esse contato. E a gente acaba pegando memórias muito recentes, muito originárias, né? Daquele momento ainda de formação, de desenvolvimento. Então, a arte-terapia ela é muito mais do que produzir algo, mas sim o poder de agregar símbolos, significados, fazer associações, conversar com o seu universo interno. A arte, né, aquela produção ou qualquer produção artística, sempre vai despertar algo de si. Vai promover esse diálogo da sua história de vida, o momento presente e aquela arte que você tem. Né, aquela... Eu gosto de dizer que na arte-terapia tem um processo de parto entre o momento em que aquele material é exposto, se há o convite. Nesse momento, aquela pessoa começa a gestar algo, gestar uma ideia, que a gente também chama de processo criativo. O que acontece entre ver o material e, de fato, se jogar à atividade? O que acontece nesse meio tempo, que a gente nomeia como processo criativo? Nesse processo de gestação, tem também quando eu estou pronto. Algumas pessoas se atiram direto, não tem nem esse processo, vai no imediato, possível. Outras pessoas contemplam aquele material vazio, conversam com aquele material, tem um processo mais lento para colocar isso para fora. E finalmente tem esse parto, saiu. Difícil, não sei o que fazer, e agora? Será que eu vou conseguir? Quando tudo isso é ultrapassado, o parto acontece. E ele tem a possibilidade de conversar com o mundo interno, numa representação, num outro diálogo, de fora para dentro e dentro para fora.
não só dentro. E a cada vez que isso aparece, ou seja, uma produção, ela não se encerra. A cada vez que eu olhar para aquela imagem, eu vou ter um novo diálogo, um novo símbolo. Então, essa produção, ela é infinita. Esse diálogo, ele é infinito. E a arte-terapia, né, como um recurso expressivo de arte, que utiliza a criatividade, que possibilita criar e ampliar a visão do eu. E ter uma vida de uma forma mais criativa e espontânea. Então, a arte-terapia vem como criações de possibilidades, sair da dicotomia do sim ou não, bonito e feio, certo e errado, e poder criar sua própria versão. Axé! Uau! Bastante material para refletir. Você estava falando sobre quando te perguntam, né? Ah, você é terapeuta, mas o que que é isso? Você trabalha com criança? Eu acho que esse é o primeiro pensamento que vem na cabeça das pessoas, né? Já perguntaram se eu animo festa. E nesse grau de fantasia, né? Acho que tem uma fantasia em relação ao que é artístico, ao que é artístico terapêutico, né? Ao que é da ordem da experiência. E eu acho isso muito curioso, porque é muito fácil para o adulto, né? Relegar um mundo infantil que ele não compreende. A gente vê muito isso nos contos de fada, né? Quando a gente trabalha com contos de fada. Eu tenho um grupo de contos de fada e a primeira pergunta também é essa. É só para criança? Não tem criança nenhuma, só tem adultos. Talvez entrando em contato com suas crianças. Talvez entrando em contato com suas infâncias, né? Mas certamente isso depende de cada um, mas certamente vão estar entrando em contato com suas mãos, como pegar, né? Com exercitar as mãos. E eu acho que também tem um erro crasso aí, que é achar que tudo que pode ser feito com as mãos é arte terapia. Assim, mexer com as mãos é terapêutico, mas não é arte terapia. Olha como a arte terapia é complexa, como ela tem gavetas, né? Você vai tocando, como o próprio símbolo em si, você vai tocando e ela vai se abrindo, vai tocando e vai se abrindo, vai tocando e vai se abrindo. Então, né, achar que, ai, jardinagem, arte terapia. Nossa, acho que toda vez que alguém fala isso, um arte terapeuta morre. Morre, tá duro no chão. Quer matar um arte terapeuta? Fala, eu fiz esse negocinho aqui, fiz arte terapia. Alguém se estribucha no chão. Tem um abismo, né, enorme entre entender o que é também o fazer artístico, o fazer terapêutico, o que é só terapêutico. Como eu já falei aqui, o teatro ele é terapêutico, mas não é terapia, né? Tem muita gente também usa aquele espaço como terapia e não é. Existe o espaço apropriado para usar o teatro como terapia. Não é no palco profissionalmente, né? Mas ele tem o seu poder terapêutico, com certeza, como todo fazer artístico tem o poder terapêutico, né? Então, a arte-terapia ela fica estigmatizada com essa roupagem, né, infantil, vestida de passarinhos e patinhos e que me parece ser proporcional ao pânico que o adulto tem de pegar numa caixa de lápis de cor, como você estava falando. Proibido, não dá.
Para ser adulto, a gente tem que ser sério. Para ser adulto, a gente tem que ser profissional. Se eu for pegar numa caixa de lápis de cor, significa que eu sei desenhar pra caralho. Eu sei desenhar imagens realistas. Aquelas que você não sabe se é uma foto ou se é de fato um desenho. E eu costumo dizer assim, você abre porta com a mão, você pega na maçaneta, se você pega na maçaneta, você pega no lápis de cor. Porque não é sobre o acabamento daquilo, né? É sobre dialogar com o seu mundo interno. E eu acho que essa é a ponte também da arte-terapia com ter uma vida simbólica. Quanto mais você pratica arte, quanto mais você tridimensionaliza esse vocabulário interno, né? Dessa vida que foi relegada ao nada, dessa vida que foi abafada pelo só existe o que eu vejo, só existe o que eu pego, só existe o que eu posso raciocinar. E aí, quando você permite que essa vida, que está lá gritando, pelo amor de Deus, me dá passagem, me dá passagem. Quando você cede para essa vida invisível começar a falar contigo, e se você usa o material artístico para que isso aconteça, não dá para fugir da simbologia da vida. Porque ele se materializa ali, né? O símbolo se materializa na tua frente. E você fala, querida, isso saiu de você. Isso foi você que pariu. Foi você que pôs no mundo. Perfeito, perfeito. Muito bom, Marcelo. Acho que quando você vai falando dos sentidos, né? Eu acho que isso entra muito na arte terapia, de como a gente vai estimulando também outros sentidos, né? A gente fica muito acostumado com o que a gente vê ou a gente não vê, que se torna real ou irreal. E quando a gente propõe essa outra via, que é justamente a das mãos, a gente já começa isso por outro lugar, pelo tato, né? Contato. Começa a colocar o tato para acontecer. E aí a gente vai estimulando os outros na sequência, né? Que cheiro isso tem, que lembranças, né? Como é que o seu corpo vai respondendo aquilo, cheiros dos materiais, gosto, será que eu comi algo que tinha isso aqui? Então a gente começa a abrir o caminho para os sentidos como um todo absorverem o ambiente e não só os olhos. Só porque o que está no meu mundo interno é abstrato até então, até que ele se torne concreto. Né? E é por meio dos sentidos que isso vai acontecer. Com muita coragem. Tem que ter muita Coragem. coragem. Exatamente. Acho que para fazer psicoterapia de qualquer forma, né? Qualquer que seja uma terapia, precisa de coragem. Né? Que mora no medo. Poxa, sem dúvida. Sem dúvida. E puxando essa frase aí de doutora Nise, né, quando ela fala sobre esse mundo hedonista que a gente está vivendo agora, né? É, ela disse isso há 50 anos. E me parece que essa ideia do pequeno prazer só foi se acirrando, né? Hoje é vale quanto like. A gente precisa dessa gratificação instantânea para tudo que a gente faz.
né? Dificilmente você acha alguém que consegue gestar um projeto em silêncio antes de expor para o mundo, ou uma obra também, um compartilhamento. Eu falo por mim, eu sou totalmente culpada e vítima dessa gratificação instantânea. Durante o meu processo criativo, vou compartilhando em stories, vou me alimentando, né, da reação das pessoas, né? E me parece que não é aí que está a felicidade, né? Se é que dá pra gente falar em felicidade, mas viver uma vida com equilíbrio também não dá para falar, mas viver uma vida com alívio, né? Com momentos de alívio. Não é indo atrás dessa gratificação instantânea, não é indo atrás desse pequeno prazer. E aí, nós que estamos todos robotizados, né? Vivendo a partir da mídia social, escravos dessa dopamina. Quem é que senta com desconforto? Quem é que senta com medo e olha na pupila do medo, olha na pupila do desconforto para tentar achar a chave que irá dissolvê-lo, né? Já que a joia está na ferida. Exige coragem. O mínimo de curiosidade e coragem pra cacete, né? Propiciar um ambiente, né, favorável para que possa colocar isso, né, se sinta à vontade, tire essas amarras e essas buscas por agradar, por ser gostado, por trazer felicidade a partir desse retorno do outro. Quando você cria esse ambiente em que a pessoa, de fato, vai precisar lidar com esse desamparo, de não ter alguém que diga, poxa, tá legal, ou faz assim, faz daquele jeito, usa tal cor. Ela tá ali sozinha naquele parto, é só dela. E ela vai precisar atravessar esses sentimentos todos de medos, de inseguranças, de desamparo, de solidão, para conseguir de fato se conectar a si mesma. Conseguir ouvir aquilo que está sendo mandado para ela, como você disse, gritado, né? Ela vai precisar calar outras coisas para isso. Sim. Mas não antes de passar por tudo isso, né? E ninguém, em tempo algum, em momento nenhum, pode fazer isso por alguém. É uma travessia solitária. Você dizer sim para si mesmo, se escolher todos os dias. E você vai comprar briga por isso, né? Vai ter que perder, talvez, algumas amizades, vai ter que soltar de pessoas, porque Ideais. Uhum. Me parece que quem se move em relação a si mesmo, né? Quem se move denuncia quem está parado. E é muito desconfortante você se sentir denunciada. Então, vai ter aquele movimento de pra tentar te manter no mesmo lugar, né? Não, volta. Fica aí, cara. Fica confortável com a merda. Eu tô confortável com a merda, cacete. Por que que você não pode ficar confortável com a merda? Eu tenho a imagem assim do ofurô de cocô, tá? Ela é horrível. Porém, o ofurô de cocô ali fede pra cacete, é nojento, mas tá quentinho. Entendeu? Quem tá lá dentro tá no ofurô da merda. E tá assim,
Tá fedido? Tá. Mas sabe que hoje tá menos fedido que ontem? E aí, quem levanta, quem fala assim, cara, acho que eu vou ali no chuveirão tomar um banho, denuncia quem tá curtindo o furor da merda. Né? Porque assim, sair dali você vai passar frio, vai ter que trocar de temperatura, vai ter que trocar de roupa e vai ter que talvez abandonar quem tá lá. É a tal da zona de conforto, assim, eu penso que zona de conforto não é a zona não é um lugar onde está confortável, mas é onde estão os conflitos conhecidos, E né? dores conhecidas também, Dores né? conhecidas. Mas também nada de extraordinário vai acontecer. Essa é a certeza. Nada massa vai acontecer ali. É só mais do mesmo. É, minha filha. E a gente pode dizer que a arte terapia tem esse lugar de te tirar da sua zona de conforto, Sem dúvida. de buscar por novas respostas. Sem dúvida. Até porque, hoje em dia, né, as pessoas estão todas num plano mental. Uhum. Tudo acontece e não acontece na própria cabeça. Uhum. E quando a arte terapia vem com o convite de vamos tirar isso da sua cabeça, vamos te desapegar dessa enquanto ideia apenas e colocar isso como um fruto no mundo, isso é te tirar da sua zona de conforto. É ir para ação. É romper com a ansiedade que vai para o futuro. A arte terapia no presente. Ela te traz para o presente. Ela te coloca no presente. O contato com o material te coloca no presente. E aí, como é que faz, né, para lidar agora? Agora que o monstro de fato tem cara, né? Tem cor, tem textura, tem formato. Como é que você faz para lidar com esse monstro? Porque, cara, na minha cabeça, entendeu? Ele parecia ser uma coisa, mas parecia ser uma coisa mais assustadora, né? Ele mudava de cor, não sei. Ele tinha uma voz esquisita. E aí você põe no mundo e não é aquilo, né? É uma bolinha. O que que te sobra, né? Como é que você. Porque agora só te resta a ação, só te resta mover. Quem sou eu sem esse monstro? Quem sou eu com esse monstro diluído? E se ele for meu amigo? E se ele sentar comigo para tomar um chá? E eu vou percebendo que talvez ele seja meio estranho mesmo, mas que ainda assim ele pode ser legal. Pode ter outros momentos. Você acha que a arte-terapia, ela acelera o processo terapêutico? É super delicado falar em velocidade, né? Talvez não devamos falar em velocidade, mas eu tenho opiniões muito impopulares. Entendeu? Às É vezes velocidade. eu penso umas coisas assim e as pessoas falam, ah, mas eu sou curiosa. Você acha que porque o processo criativo ele é uma fogueira, né? Ele aquece.
ele aquece. Eu fico quente, né? Eu acho que por isso que também eu tive muito conflito em aceitar terapia, porque eu me imaginava como terapeuta dentro de um consultório, sabe? Com uma pessoa assim, bem calma, ouvindo coisas, entendeu? E me mantendo ali, porque é a minha fantasia do que é a postura de um psicólogo, por exemplo, entendeu? Pode ser que nem seja, ou pode ser que seja, mas é a minha fantasia neutra. Eu não tenho nada de neutro em mim. Eu afeto e sou afetada, né? Eu reajo com energia às coisas. E a arte me cabe muito bem nesse sentido também. Ela me acolhe muito porque o que me afeta vira fruto. E aí dá um calor, eu sinto um suador, entendeu? Eu sinto um calor. E a minha mente fica aquecidíssima, eu sou inundada de ideias. E também fico com essa ideia, né, de o lugar da análise a partir da dialética, né, a partir da conversa, sem o material artístico, ser esse lugar da manutenção das águas, né, das nossas águas internas, dos nossos sentimentos mais profundos. Enquanto a arte, ela não acontece sem esse fogo criativo, né? Então, a arte-terapia, ela acho que ela, não sei se ela busca alquimizar, né, jogar, fazer esse vapor entre fogo e água. É, e eu fico com essa ideia de que o fazer artístico dá uma acelerada na vida. O que você acha sobre isso? Eu acho que falar de velocidade e processo terapêutico é um lugar muito campo minado. Então, eu não sei se dá para a gente dizer o que é acelerar no processo. Porque eu não sei se tem um objetivo, ou eu não sei se a gente sabe qual é o objetivo de cada análise. Perfeito. A gente só vai entendendo isso no caminho. Eu costumo dizer, principalmente quando eu apresento a arte terapia, de que ela vem ela vem com uma proposta de não trazer as coisas direto para um lugar na fala, que a nossa linguagem ela encerra. Quando eu digo algo, eu encerro ali o que eu disse. Eu posso desdizer ou dizer outras coisas, mas ali se encerra. E quando eu vou pelo caminho da arte, eu vou pelo caminho simbólico, isso não se encerra, isso se amplia. Eu vou falando de dores como lutos, como violência. Eu vou falando disso de uma forma mais lúdica, mais pelas bordas, podendo dar contorno para aquilo, sem que eu de fato diga o que é, mas eu contorno, eu dou forma àquilo que eu estou sentindo. E aí eu consigo conversar, não com aquela dor, mas com a representação que eu fiz da dor que eu sinto. E ela dói de um outro jeito. Ela não vai direto na ferida. Eu posso ir aos poucos conversando com ela. Uhum. É circular o movimento, né? Então, eu não sei se isso acelera ou não o processo, né? Mas ela traz uma suavidade, um afago, que talvez a palavra fosse dilacerante. Não dá para dizer.
Perfeito. Me veio a carta da justiça, do tarô de Rider-Waite, ou de Marcélia também, né? Que é a justiça segurando uma espada, e que fala sobre o poder da fala justa, da fala que cabe, né? A comunicação limpa de julgamento. E que quando a gente está falando de traumas e dores, dificilmente ela vem assim, né? Dificilmente vem neutra. Então, não é o lugar da palavra. Sendo a neutralidade da fala impossível, né, praticamente, principalmente dentro de um ambiente terapêutico, né, que é carregado de emoção, carregado de afeto, no sentido de afetar, estar afetado. O material, de fato, me parece ser muito apropriado, né, para abordar esse mundo interno. E aí eu queria saber de você como que você elabora essa oferta, como que você pensa, qual é o melhor material para aquele momento ou para aquela pessoa, se é a partir de alguma conversa prévia, ou alguma rejeição que já foi mostrada, enfim, como que você elabora essa oferta? Eu acho que na, nessa oferta é muito importante considerar qual o objetivo desse convite. Eu acho que é aí que a gente começa a diferenciar por que fazer jardinagem não é arte terapia, justamente por esse lugar. Porque existe um objetivo ao ser alcançado e não só o fazer pelo fazer. Então, todo o processo arteterapêutico ele precisa ser pensado com por que aquele ou outro material? Qual o momento desse convite? Quando é que isso casa? Quando é que se encaixa com o que a pessoa está trazendo? Quando é que o material vai entrar no lugar da fala? Quando é que a gente vai fazer um pouco desse corte, né? Apresentando uma outra forma de expressão. Então, isso tem todo um cuidado. Dentro do processo terapêutico, a arte-terapia entra também com um objetivo. Sempre falo, mesmo que o processo tenha um viés mais arte-terapêutico do que uma terapia através da fala, propriamente, e única, exclusiva, eu não vou começar o processo só com produções artísticas. Porque eu preciso ouvir daquela pessoa o que ela está buscando dentro desse processo de terapia. Eu preciso entender ali onde é que a arte-terapia vai favorecer esse processo e ampliar. E é uma associação, é um diálogo que vem através de um diagnóstico. O que está acontecendo com essa pessoa? Qual a busca que ela tem dentro do processo? O que eu, como arte-terapeuta, posso oferecer enquanto possibilidade? Então, todos os materiais são, sim, com um objetivo. Mas na arte-terapia tem um pouco disso. A gente não sabe o que vai acontecer. Eu sei o que eu posso propor. E posso imaginar, fantasiar, pretender um objetivo, um caminho. Mas eu não sei se é lá que a gente vai chegar. E por isso a arte-terapia acaba sendo tão difícil, porque as pessoas me perguntam o que vai acontecer. E eu não sei o que vai acontecer. A gente precisa descobrir junto o que vai acontecer. Então é esse pegar na mão e desbravar esse caminho junto. É totalmente empírico, né?
É da ordem da experiência. E o que é da ordem da experiência não dá para explicar. A gente pode elaborar, né, passo a passo o que pode acontecer, mas o que sai disso, né, o que se vivencia nisso, é impossível de prever. Então, me parece que buscar um processo arte terapêutico também requer coragem. Coragem para dizer sim antes de entender. Quase isso mesmo. O arte terapeuta é um ser corajoso, é um indivíduo corajoso, sem dúvida alguma. E eu acho que talvez essa seja das maiores dificuldades, assim, de explicar, né? Primeiro, explicar o que é arte terapia, porque também é da ordem da experiência, né? Explicar o que vai acontecer. E essa falta de, vamos dizer assim, né? Não é uma falta de vocabulário, mas falta de referência, né? Quem nunca atravessou um processo arte terapêutico não faz ideia do que seja. Então, não tem essa referência. Quem nunca disse sim para um processo que seja da ordem da experiência, né? Nem que seja, às vezes, sentar para meditar, né? Ou fazer um exercício de respiração, que você não sabe exatamente o que vai acontecer. Mas que pode ativar o seu corpo em lugares específicos, né? E aí me parece que quem está ali vivendo uma vida que é mais regrada, uma vida que está mais desenhada, né? Um cotidiano que necessita de um controle para estar vivendo bem, não consegue se aproximar da ideia, não consegue se aproximar da possibilidade de talvez usufruir de uma arte terapia, até para se abster um pouco desse controle, né? Porque a gente pode fazer muitos planos. A vida está acontecendo enquanto a gente está fazendo esses planos. Podemos até tentar, mas ó, controlar a vida vive, né? A vida é viva. E ela não está interessada em pesquisar sobre os seus planos. Ela Opa, só acontece e oferece. Se encaixa ou não, sorte a sua. Né? e problema seu também. Querida, foi você que se dispôs a fazer os planos, você não me perguntou se eu estava a fim de segui-los, entendeu? Cada um faz o seu. Cada um faz o seu. Cada um faz o seu. É preciso proatividade, né? Perfeito. Quem está aqui nos ouvindo, nos assistindo, e, enfim, quem tiver interessado aqui, né, no conteúdo que a gente está criando, e tiver e ressoar com o que a gente está oferecendo aqui. Onde essas pessoas podem te achar? Quais são os serviços que você oferece? Bom, eu sou psicóloga e arteterapeuta, atuo no consultório particular, com sessões online, presencial. Acho que essa descoberta foi incrível, dentro de um contexto terrível que foi a pandemia, mas de poder, inclusive, propor arte terapia online. Uhum. Foi uma abertura aí de possibilidades, né? Não ficar num ateliê ou
uma prática que precise de muitas coisas, quando na verdade a gente só precisa de um papel e um lápis, muitas vezes. Então, acho que dentro desse contexto se aprendeu, né, que isso tudo é possível. Eu tenho uma página no Instagram e no Facebook que chama Marcele Psicoarte Terapeuta. Lá tem o meu contato, pode me chamar no direct, conversando por essas vias, essas redes aí estão à disposição para conectar e desconectar também. Perfeito. E você propõe trabalhos em grupos também, ou só o trabalho individual? Eu faço oficinas, Uhum. grupos, sem necessariamente ter um viés terapêutico, mas vivências com arte. Então, eu faço em um equipamento, continuo atuando no serviço de vida socioeducativa, agora com oficinas de arte, um trabalho mais pontual, mas com uma abrangência maior, no sentido de atender aos atendidos é ótimo, né? Mas de atender ao público, aos familiares, a equipe. Então, acho que a arte terapia ela implica arte, como no geral, em todo esse contexto. E também faço esporadicamente esses grupos, convivências artísticas, e vou divulgando também na minha página, à medida que isso vai acontecendo. Se quiser, se inscreve. E vamos ver o que vem por aí, né? Espero que venha muita arte por aí. Ouvi dizer que 2023 promete. Tá pipocando, tá acontecendo. Eu já escuto os teus sinais. Vem, vem. Estamos prontas. Marcele, muito obrigada. Um prazer inenarrável estar na sua companhia, ouvir o seu discurso e poder ampliar a sua voz. Conte comigo sempre, conte com esse espaço sempre. Bom, aqui encerramos então o segundo episódio de Uma Vida Simbólica. Ainda tem muita coisa interessante para vir por aí e o convite segue. Fica com a gente. Pode ser que você se inspire, pode ser que você tenha alguma ideia, pode ser que você se abra para a possibilidade de ter uma vida simbólica ou enxergar a vida como simbólica, não é? Um beijo em todos vocês, um abraço afetuoso. Quer falar mais alguma Muito coisa? obrigada, Bruna, pelo convite. Foi um prazer aqui falando desse tema que é recorrente em nossas trocas e que agora a gente pode expandir para as outras pessoas também participarem um pouco das nossas inquietações sobre esse tema. Foi pro mundo. Axé, arroz. Que chegue em quem precisa. Que cheguem quem precisa, exato. Já teremos feito muito. Uhum. Um beijo e até a próxima.